Olá, gente! Tudo bem? Boa noite. Enquanto vocês chegam, deixa eu ir colocando aqui, fixando comentário. Só um minutinho. Beleza. Maravilha. Agora a gente pode começar. O pessoal tá entrando aí na live. Boa noite de novo para quem tá chegando. Meu nome é Ellen. Eu sou idealizadora e cofundadora da Desenlace. Para quem não conhece, a Desenlace tem como missão ajudar as pessoas que estão passando por processo de separação amorosa a seguirem em frente. E seguir em frente significa seguir em frente com várias frentes. Porque a separação, ela ocupa vários lugares, né? Ela mexe com a sua vida sentimental, né? Sentimental, psicológica, profissional, mexe com a sua saúde, mexe com a sua vida financeira, mexe com os seus filhos. Então tem muita coisa que a gente tem que lidar de uma só vez, numa época que a gente está completamente perdida. Então, por isso é tão difícil. Nós somos uma plataforma que ainda está em desenvolvimento, mas já tem muita coisa rodando. Então, esse Instagram que você está, a gente posta conteúdos quase diários, daí a gente faz live, tira dúvida, entre outras coisas. E a gente tem também um blog que a gente põe vários tipos de artigos. Artigos de direito, artigos da parte de saúde, de finanças, de carreira, para tentar englobar todas essas pontas que são muito importantes para a pessoa seguir em frente, né? Que é o nosso objetivo. Então, se você é uma pessoa que está precisando seguir em frente com a sua vida, porque teve algum relacionamento que acabou, seja namoro, seja casamento, seja o que for, um noivado, e precisa seguir em frente, você está no lugar certo. Ou se você conhece uma pessoa que está passando por um término, uma pessoa que está numa situação complicada, indica aqui o nosso canal que a gente vai passar todas as informações e vai ajudar da melhor forma possível essa pessoa. E se você é um profissional, como advogado, psicólogo, coach, pessoas que ajudem nesse processo de separação amorosa, também entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em conhecer seu trabalho, divulgar seu trabalho e faça parte desse projeto, que é um projeto bem bacana, né? Inclusive, principalmente nessa época de pandemia, né, que a gente percebe tanto de gente que está precisando e está se separando e está se desgastando, mas é isso aí. E falando em profissional, hoje a nossa live é com um convidado super especial, advogado. Hoje a gente já recebeu uma advogada na semana passada, hoje a gente vai ter de novo mais um advogado, Felipe Kenji, para tirar mais dúvidas e ajudar a gente a percorrer esse caminho, né? Tirar todas as dúvidas. Eu abri um box de perguntas, vocês mandaram umas perguntas e agora a gente vai debater. Vai ser muito bom. Deixa eu já colocar ele aqui. Eu falei um pouquinho dele, mas é claro que o Felipe vai se apresentar, né? Então daí ele vai falar mais pra gente do trabalho dele e tudo que envolve aqui. Peraí, gente. Tô convidando aqui o Felipe. Ele tá entrando aqui. Eu não sou advogada, tá, gente? Eu sou administradora, então eu conto com a ajuda dos profissionais. Ah, Felipe! Boa noite! Oi, oi, Aline, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Felipe? Tudo certo. E com você? Tudo bem também. Fiquei feliz que você aceitou o convite. Ah, Olivia, é um prazer ali estar podendo participar aqui da live aqui, né? E poder, principalmente, né?
tá levando informações ali, né, para as pessoas que realmente necessitam ali, né? Não sei se tá dando para escutar bem, tá? Olha, para mim tá ótimo, É, tá mas tranquilo. pessoal, vocês falem aí também como que tá para vocês, porque na Isso. nossa última live estava com barulhinho e a gente não percebeu e ficou assim. Mas daí vocês vão dando Aham. feedback, se é legal, a gente já. Isso. Aham, a gente vai Mas acompanhando ali pelos comentários. a gente vai acompanhando pelos comentários, mas a princípio para mim tá bem legal. Uhum. E Felipe, eu já. Ah lá, está bom o áudio, tudo certo. Valeu, galera. Felipe, eu já falei um pouquinho de você, mas se Aham. apresenta, fala de onde você é, Uhum. conta pra gente. Então vamos lá, gente. Meu nome é Felipe, né? Sou advogado, moro aqui em Curitiba, né? Até ultimamente tem saído nas redes sociais que, nossa, choveu aqui, caiu granizo, né? E Tá tudo certo aqui. aí agora? Oi? Tá tudo certo aí, Curitiba? Tudo certo, tudo certo. Um pouquinho de frio, mas tudo certo. Mas isso sempre, né, Felipe? Sim, verdade. Curitiba ou lugar frio. Verdade, isso é verdade. E aqui em Curitiba eu tenho meu próprio escritório, né, de advocacia. Atuo na área civil e principalmente no direito de família e sucessões, que foi ali onde eu acabei me encontrando, assim, né? Que legal, bacana, ótimo. Inclusive, gente, entrem no perfil do Felipe, que ele posta, ele coloca muito Uhum. conteúdo bom. Tanto que eu olhei, entrei, olhei e chamei ele aqui, porque tem muita coisa bacana, né? Legal. Bacana, bom saber. Então, Felipe, deixa eu te perguntar. As Hum. pessoas chegam para você, qual que é a primeira coisa que elas te perguntam? Então, às vezes pode soar até engraçado, né? Mas é sempre, doutor, vai custar muito caro? Ali esse é o principal, né? Mas ali, fora isso, né? Geralmente, né, na questão envolvendo o divórcio, né? Principalmente a primeira pergunta ali é em relação ao tempo, né? Que se você procurou um advogado, né? Provavelmente você já está no limite ali, né? E você quer o quanto antes estar resolvendo toda essa situação, né? Então, geralmente ali é em relação ao tempo que vai demorar o divórcio, né? E também em relação aos custos. Esses são os dois principais, assim, que o pessoal sempre tem perguntado. De primeira já pergunta. E Aham. responde pra gente então, qual que é o tempo médio? Existe um tempo assim ou depende de caso para caso? Como que é? Então, varia muito de caso a caso, né? O que eu posso dar de exemplo é assim, um divórcio consensual que você vai fazer no cartório, né? Pode ser que ali saia em 2 semanas, né? Mas pode ser um divórcio litigioso que envolva menores, partilha de bens ali, né? Pode ser que dure de 2 até 3 anos ali, né? É um processo mais extenso, assim dizer. Nossa, é bastante mesmo. Então, o mínimo seria 2 semanas, se tiver tudo certo, se for Isso, consensual, aham. rapidinho, e de uns Isso. 2, 3 anos se for litigioso. Isso. Depende, varia muito de cada caso, né? Depende da partilha de bens, se as pessoas têm muitos bens, né? É questão de guarda também, pensão alimentícia, né? Isso acaba gerando uma ampla discussão, assim, né? E acaba fazendo com que um processo se torne mais extenso. Sim, sim, entendi. E de custos? O que que envolve assim? Então, ó, basicamente, né? Tem os honorários advocatícios, né? E também a parte das custas do cartório, né? Em relação, assim, também varia bastante, né? Igual se for um divórcio ali, né? Que as duas partes estejam de acordo, né? For no cartório, ele tem um valor menor, né? Do que se você for entrar com uma demanda judicial, que tem bens a ser partilhados e tudo mais, né? Ali, daí além dos honorários advocatícios, né? Tem mais as custas processuais que a gente chama.
E essas Entendi. custas ali, né, dependendo da... Que tem pessoas que também não têm condições de tá arcando com todas essas custas, né? Ali em relação às custas processuais, a gente consegue estar pedindo a justiça gratuita, né? Que seria para estar isentando essas pessoas de estar pagando essas custas, esses valores. Ah, porque essa foi uma pergunta que a gente recebeu aqui que eu ia te fazer. Aham. Quem não tem condições de pagar, então, aí essa parte não paga. Desculpa, eu não entendi. Acabou dando uma cortada. Uma pessoa que não tem condições financeiras de pagar um advogado, ela pode Aham. fazer de que forma? Desse jeito? Então, assim, porque ali tem a parte dos honorários, né, que a gente cobra, tem até. Isso também depende um pouco de estado para estado, né? Que a OAB ela estipula um valor mínimo a ser cobrado, né? Mas Sim, pessoas, né, que realmente não têm condições, às vezes a parte dos honorários, né, por mais que às vezes tenha o parcelamento e tudo mais, acaba ficando pesado, né? Pode estar indo comparecer na Defensoria Pública, que daí ele tem entendi. todos os requisitos ali, né, que você tem que preencher, que daí eles fazem ali todo o divórcio ali sem nenhum tipo de custos. Entendi. E é demorado? Então, por conta da alta demanda da Defensoria Pública, né, acaba sendo um processo mais demorado, né, e também eles não conseguem dar tanta atenção, né, por conta do grande volume, né, de processos, né, igual um advogado particular, né, esse que é um ponto ruim, assim, a ser mencionado. Sim, sim, sem dúvida. Beleza, entendi. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que a gente até falou que eu comentei lá nos stories hoje. Sobre divórcio online, que antes acho que não era muito feito, não sei se quais as dicas para o divórcio judicial sair mais rápido. Antes da gente entrar para a parte online, vamos tirar a dúvida aqui que já surgiu. Então, gente, ali o divórcio não depende só da gente, né? Que eu posso dar um exemplo para vocês, né? Um divórcio judicial, né? Que envolva menores. A gente entra com o processo, isso pode até ser rápido, né? Só que aí tem o prazo para o Ministério Público, né? Se manifestar, ver se os direitos dos menores foram respeitados, depois vai pro juiz também, né? Ver se está tudo certo, né, no processo, se não falta nenhum tipo de documento, nem nada, né? Também tem a questão da partilha, né? Isso acaba demorando bastante, né? Não depende só da gente, né? O que a gente pode fazer é fazer o nosso trabalho o mais rápido possível e tentar ser aquele advogado chato, assim dizer, né? Que fica ligando, cobrando toda hora para tentar agilizar o máximo o processo ali. Certo, perfeito. Vamos colocando as dúvidas aí, gente. A gente vai conversando. Então, que a gente estava falando sobre o divórcio online. Uma primeiro, Uhum. existia antes da pandemia ou não existia? Antes da pandemia, na verdade, o divórcio online, ele entrou mais por conta da pandemia, né? Só que ele ali acabou ficando alguns pontos meio controversos, assim dizer, né? Que, por exemplo, para você fazer o divórcio online, basicamente saiu o provimento na época que estava no ápice da pandemia, né? Que estava todo mundo de quarentena, ninguém saía para nada, tudo fechado, né? Só que ali, o ruim dele é que para você fazer o divórcio online, você precisa ter como se fosse uma assinatura digital, certo? Ela é gratuita, né? Só que da mesma forma você vai ter que ir no tabelado de nós ali no cartório, né? Fazer o requerimento, eles vão tirar a foto sua, né? Verificar a sua autenticidade e você vai receber esse certificado digital, né? E daí depois você entra na plataforma que eles fizeram, né?
Aí também com o auxílio do advogado, né, que vai estar orientando as duas partes certinho. Depois vai ser feita uma videoconferência, né, para ver se realmente essa é a vontade das partes, né? E só depois Uhum. que é feito o divórcio, né? Então ficou meio que elas por elas, né? Porque você, de qualquer forma, você vai ter que ir no cartório, né? Fazer uma assinatura digital. Hoje em dia são poucas gente que tem assinatura digital, só quem trabalha mesmo, né? Que necessita que possui esse tipo de certificado ali. Entendi. Então, o primeiro passo para quem quiser é, na verdade, acho que até antes disso, quem que pode? Porque acho que não é todo mundo que pode, né, fazer o divórcio Isso, isso. online. O principal ali é as partes estarem de acordo com o divórcio, certo? Isso é o principal, tanto para você fazer o divórcio online, tanto para você fazer ele na via extrajudicial, né, que seria no cartório. E o outro requisito importantíssimo é não ter filhos menores, né, ou incapazes, e nem no caso da sua esposa estar grávida, que daí Hum, obrigatoriamente tem que ir para via judicial daí. sim, daí não tem essa opção. Então, Não tem que tem. ser consensual e não pode ter filhos menores incapazes ou a mulher estar grávida. Bom, Isso. Uhum. Exatamente. beleza. Entendi. Então, para essas pessoas, daí se aplica o divórcio online e o primeiro Aham. passo é ir no cartório, Uhum. depois conseguir a assinatura digital, olha lá, para o Isso. divórcio online. Cada cônjuge precisa de um advogado ou pode ser só um advogado? Boa pergunta. Como... Exato, uma boa pergunta. Como as partes ali estão de acordo, né? Esse é um dos requisitos principais, né? Ali pode ser um advogado representando os dois, né? Que vai passar as orientações e tudo mais. Tanto Entendi. no divórcio online, como também se você for fazer ele na via extrajudicial, né? Ali pode também estar sendo um advogado para representando as duas partes, né? O único caso que tem que ter cada advogado, cada pessoa representando sendo representado por um advogado é quando tem o litígio. Aí nesses casos, cada um faz a contratação do seu advogado daí. Sim, perfeito. Perfeito, Felipe. Bom, deixa eu te perguntar. Felipe, e quando uma parte quer se divorciar e a outra não quer o divórcio? Como que Então, faz? essa é uma situação bem complicada, né? Que até presenciei hoje, né? A gente, Jura? juro, Ai, na verdade, não. assim, a, foi feito, né? A gente, né? As partes queriam tá realizando o divórcio, né? Não tinham filhos, não tinham bens. Decidimos fazer também na via extrajudicial, que seria no cartório, né? Fizemos termos, tudo certinho. Foi marcado o dia para estar fazendo, colhendo a assinatura, né? E daí uma das partes acabou não comparecendo, né? E manda mensagem e não responde, né? E ali às vezes acontece mesmo, né? De uma pessoa querer o divórcio, né? E a outra fala que vai, mas sempre na hora de tá assinando, tá coisa, acertando tudo, acaba se esquivando, né? Ali o que a gente Sim, pode estar tá fazendo, né? É estar tá orientando, né? Sobre que o divórcio na via extrajudicial, né, pode estar sendo representado por dois advogados e o custo dele é bem menor, né, do que se você for pro litígio, né, que daí a gente vai ter que entrar com uma ação de divórcio, né, só por conta dessa da pessoa estar se esquivando, né, ali ela vai ter que fazer a contratação do novo advogado, vai ter que estar pagando as custas processuais, né, isso daí às vezes acaba, né, o pessoal acaba cedendo um pouco. sim, sim, sim. É, tá certo. Surgiu uma pergunta aqui. União estável precisa de divórcio? Na verdade, assim, a,
a união estável é basicamente um contrato que você faz, né? Um contrato ali, ele pode ser equiparado ao casamento, né? E ali, depois que você faz esse contrato, né? Você rompeu a relação ali, né? Você tem que estar indo, né? Fazer o que a gente fala que é a dissolução da união estável, né? E ali, Hum. se também envolver criança, menores ou incapazes, né, obrigatoriamente essa união tem que ser feita na via judicial daí. Que daí segue o mesmo esquema do divórcio, né? O Ministério Público vai ser intimado para ver se foram respeitados os direitos dos menores, né? Para depois ser feita a dissolução. Ainda sobre união estável, porque esse assunto, assim, cada vez mais as pessoas estão optando pela união estável, acabam morando Aham, junto e, pelo menos, eu percebo no geral, assim. aham. Quais são as vantagens do casal realmente fazer um contrato de união estável? Então, em relação à união estável, igual eu comentei anteriormente, né? Ela meio que se equipara ao casamento. Né? Igual os regimes de bens vai ser partilhado, né? Igual o casamento. A partir do momento da união estável, né? Tudo que o casal adquiriu vai ser partilhado meio a meio, né? A vantagem que eu vejo é que ali você pode estar estipulando como que vocês vão fazer a partilha, né? Por exemplo, a gente fez esse contrato de união estável, né? Mas no contrato a gente coloca, não, todos os bens que eu adquiri são meus e todos os bens que você já adquiriu permanecem seus. Ou Você se. já coloca o regime. Oi? Você já coloca o Isso, regime. já coloco o regime. Ou se, por exemplo, como que vai ser, né, daqui para frente, né? A gente fez a nossa união estável e a gente, não sei, pode colocar um exemplo, de pensar aqui. Vou deixar todos os bens para você, né? O que acaba sendo difícil, né? Mas você pode estar colocando isso no contrato de união estável ali. Essa é a única vantagem ali, né? Que a forma como a partilha vai ser feita, vocês podem tá colocando no contrato. Entendi. E quando acaba, daí tem que fazer a dissolução. Isso, aham. Aí também segue a mesma forma, né? Se não tem incapazes nem filhos menores, né? É só as partes irem no cartório, né? Ver se como que foi a partilha de bens e fazer a dissolução ali no próprio cartório mesmo, né? Isso também se tiver no consenso das duas partes. Ali, se envolver menores, obrigatoriamente vai para via judicial daí. Entendi. Tá claro. Ótimo. Mais uma pergunta aqui. Existe a possibilidade de danos. Peraí. Existe a possibilidade de danos materiais, morais, em caso de quebra de contrato de casamento e em seguida solicitar o divórcio? Então, essa parte, né, tem dois posicionamentos, né? Mas ali dificilmente você consegue estar obtendo, né, uma indenização ali por danos morais ou até materiais, né? Materiais, dependendo da comprovação que você fazer, até você consegue, né? Um exemplo disso é a gente tem uma casa, eu vou lá falar, quero fazer a dissolução, a pessoa irritada vai lá e quebra todas as minhas coisas dentro de casa, né? Ali eu posso estar pedindo, né, uma indenização por danos materiais, tendo em vista a quebra dos meus bens, né? Mas a parte moral, assim, acaba sendo mais complicada, né? Para você fazer toda a comprovação, né? Demonstrar que realmente aquilo te causou um abalo emocional. Sim. E a traição, ela deixou de ser um problema, né? Como que diz, uma culpa, assim? Porque antigamente se apegavam muito ao motivo, não se apegavam? Isso, exatamente. Antigamente tinha que, né, que estar colocando o motivo da separação, né? Se você tinha culpa ou se você não tinha culpa, né?
Hoje em dia eu vejo que também tem dois posicionamentos, né? Um posicionamento é que já pelo o próprio adultério já enseja o dano moral, né? E tem a outra parte que também tem que ter uma comprovação, né? Um exemplo de comprovação seria você é casado, só que o seu cônjuge tá sempre saindo com outras mulheres, sai a público, né? Sabendo que é casado, né? Isso, querendo ou não, traz um constrangimento, né? E daí, nesses casos, sim, a jurisprudência tem entendido que é cabível uma indenização por danos morais, né? Pelo vexame, pela humilhação, né? Sim, entendi. Tá certo. Bom, deixa eu fazer mais perguntas aqui para você. Uhum, Se os pais se separarem enquanto a mulher uhum. estiver grávida, o pai deve pagar a pensão na gestação? Então, ali deve, né? Até a gente dar uma nomenclatura, né? Que são os alimentos gravídicos, né? Que é o genitor tá auxiliando, né? A genitora ali durante o período de gestação, né? Na parte de casamento, para você pedir esses alimentos gravídicos, acaba sendo mais fácil, né? Porque você tem a comprovação do casamento, né? Já nos casos assim que às vezes a pessoa tá uns 3 meses só com a pessoa, né, engravida, acaba sendo mais difícil você fazer essa comprovação, né, sem um exame de DNA, né, de que o filho realmente é da pessoa, né. E até por conta do exame de DNA dentro ainda quando a criança está no útero, né, acaba sendo muito prejudicial à mãe, né. Aí, nesses casos, os juízes têm esperado, né, a criança nascer, né, fazer o exame de DNA, reconhecer a paternidade, para daí você tá começando a cobrar os alimentos. Ah, agora, se, por exemplo, o rapaz paga a pensão, achando que o filho é dele, paga a pensão durante a gestação, e daí depois nasce o neném, eles fazem o exame de DNA e não é dele. Ele Aham. consegue pegar o dinheiro de volta? Não. Então, ele pode tentar, né, que a gente fala, tentar fazer direito de regresso ali, né, mas ali também depende muito do caso a caso, né? Depende também se a genitora, né, acabou, como posso dizer assim, acabou iludindo o genitor, né? E assim vai. Mas depende muito de caso a caso. Não entendi. Ai, no direito depende tudo da situação, né? O que que é, o que Então, que foi. Não tem um padrão, na verdade, né? exato. No direito, a pergunta que todo mundo fala, né? Depende. A gente Mas não o pior consegue é dar que uma, né? Depende mesmo, né? a gente não consegue dar uma resposta, não, ó, para tudo vamos aplicar isso, né? Porque a gente tem que muito analisar cada caso, né? Bem difícil a gente falar, ah, não, vai aplicar isso, né? Sim, sim, porque depende de um monte de outras coisas, né? Sim, E, e acho que depende também do que o juiz vai entender, e depende de sim. Isso que muita também coisa. muda, né? Porque, por exemplo, aqui no Paraná, né? Pode ser que tenha um entendimento, em São Paulo outro, Santa Catarina outro, né? Aí isso acaba também, né, ajudando, né, nessa parte, né, de a gente não conseguir dar uma resposta para tudo, assim, né, para todos os casos de forma generalizada, assim. Ah, mas tudo bem, né? Faz parte. Deixa eu ver. A pensão alimentícia para os filhos. De Uhum. quanto deve ser? Também depende, né? Mas o que que é levado em consideração? Como que é? É verdade, essa é outra questão, né, que ali a gente fala, né, tudo depende, né, mas que geralmente o pessoal fala, o pessoal tem aquela na cabeça, né, ah, doutor,
é 30% do salário mínimo, é 20% do meu salário, né? A gente tem que falar, não, calma, vamos analisar o seu caso, né? E basicamente, para a gente estar calculando o valor da pensão, né, a gente usa a necessidade que a criança tem e também, em contraprestação, a capacidade econômica que o genitor tem para estar contribuindo com os alimentos, né? Como que eu posso usar de exemplo, né? A gente tem um filho, né? Eu e você recebemos R$ 2.000, né? E o gasto mensal da criança é de R$ 1.000, por exemplo, né? Nesse caso fica mais fácil, né? Divide esse valor em dois, né? Eu pago o valor de R$ 500 de pensão e você, né, paga o valor de R$ 500, né? O problema começa quando a capacidade econômica é muito diferente, assim, né? Eu recebo 10.000 e, e você recebe 1.000, né? Só que ali a criança também tem um gasto de 1.000. Só que por eu receber um valor acima, você acha que eu tenho que pagar um valor também absurdo, né? E isso também leva em conta, né? Que não é só a minha capacidade, também tem que ser levado em conta a necessidade da criança, né? Se ela gasta em torno de R$ 1.000, né, para o seu sustento, né, não tem por que eu estar pagando, sei lá, 5.000 a título de exemplo, né? Então tem que ter essa proporção ali da necessidade com a capacidade econômica das partes. Ah, sim, sim, não faz sentido mesmo. E daí, e se essa pessoa tem daí outros filhos em outros casamentos, também vai depender disso para o cálculo. Isso ali também leva em consideração, né? O que às vezes tem adotado, né, ter uma proporcionalidade, né, porque é um outro filho que eu vou pagar R$ 1.000 de pensão e para esse outro filho eu vou pagar R$ 200, né? Tem que ter uma proporção ali, né? Certo. Aqui, uma pergunta. Existe algum mínimo de pensão? Olha, o que tem entendido assim, né, é que é difícil você falar num mínimo, né? Mas os valores que eu vi assim mais baixos foi em torno de R$ 300, R$ 400, né? Que eu vejo que hoje em dia é muito difícil você tá mantendo um filho com uma pensão de R$ 300 a R$ 400, né? Sim, É uma sim, tem uma situação renda ali bem complicada, né? super, super complicada. Eu estou em alguns grupos de WhatsApp, que as Uhum. pessoas, as mulheres, algumas elas sofrem relacionamento abusivo. E elas querem Aham. sair de casa, mas elas não têm condições financeiras. Uhum. Então, é uma situação bem complicada. E tem filho pequeno e tudo mais. Uhum. Para essas mulheres saírem de casa, ela sai de casa, ela precisa se divorciar para daí conseguir uma pensão, certo? E entrar com todo Uhum. o processo e tudo mais, né? Então, vou dar um exemplo ali de né, que sofre, de uma esposa que sofre abusos, por exemplo, né? O que a gente consegue é estar de imediato entrando com a ação de divórcio, né? Dependendo, pedir uma medida protetiva ali para ela, né? E se ela não tem condições, né, ou os pais moram em outro estado, ou não tem os pais, ou não tem com quem tá ficando, né? É pedir o afastamento do cônjuge do lar, né? Só que ali, para isso, tem que ter as provas, né? Demonstrando ali que ela sofre agressões ou qualquer tipo de agressão psicológica ou física ali. Que ele também, se depender, Sim. né, você esperar o desfecho do processo de divórcio, né, para conseguir isso, né, acaba sendo uma situação bem complicada, né.
Até por isso, a hora que a gente entra com o processo, já de imediato faz esse pedido ali. Para tentar resolver essa situação pontual Uhum. que a pessoa está Exatamente, passando, né? exatamente. Deixa eu te perguntar sobre a pandemia. O que, Aham. que você sentiu? Realmente teve um aumento na procura das pessoas que foram aí ou não? Ficou igual? O que, que foi aí? O que, que você sentiu como profissional? Olha, com a pandemia aumentou muito, mas muito mesmo, os casos de divórcio. Não sei se, né, porque antigamente você tinha uma rotina e tudo mais, né? E se antes o relacionamento já não tava dando certo, né? Você convivendo 24 horas com a pessoa, né? Acaba gerando um atrito maior, né? E sem dizer também que muita gente acabou perdendo emprego, né? Isso eu acho que também ajudou bastante ali pro pessoal tá procurando mais, né, se divorciar. E não só como a parte de divórcio, mas também como os pedidos de pensão alimentícia e cobrança de pensão. Isso aí foi os que mais aumentaram, assim, durante essa crise da pandemia ali. Ah, é pedido de pensão e Pedido de pensão. Até às vezes o que a gente fala, né, entrar com uma cobrança da pensão, né, que a gente fala uma execução, né. Ali por conta de muita gente tá perdendo o emprego, né, não tem conseguido honrar com o pagamento da pensão, né. E daí a procura para estar realizando essa cobrança ali aumentou bastante também. entendi. Então você realmente notou um aumento aí em Curitiba dos Bastante, divórcios. bastante, mas bastante mesmo. Caramba, a pandemia ela deixou as pessoas tudo ali junto, né? Aí aumentou Sim, mesmo. E aí tem gente, né, que já estava num relacionamento insuportável, já estava falindo e sim, daí exatamente. também. A pandemia E ali a- só e a- deu aquele empurrãozinho, né? E eu vejo que também com a quarentena, né, o pessoal tá muito intolerante, né? Já não tem mais aquela paciência, né? Acaba perdendo a cabeça muito fácil, né? E isso sim, tem sim. contribuído. E as pessoas que chegam chegam para você, elas já sabem que elas querem se separar, ou às vezes elas estão na dúvida, você precisa fazer um trabalho de psicólogo também. Então, igual eu sempre falo, né? A gente que advoga na área de família, né? A gente não é só advogado, né? Mas ali a gente serve também como psicólogo, né? Porque assim, quando a pessoa ela vai procurar um advogado, é porque o relacionamento já está bem desgastado, né? Mas muito desgastado mesmo e está procurando um auxílio para o quanto antes tá conseguindo resolver toda essa situação, né? E até aqui no escritório a gente, quando a pessoa, né, a gente, claro, conversa, tenta entender, né, toda a situação, né, tenta, né, ajudar numa reconciliação, né, que o divórcio acaba sendo algo desgastante, né, e ainda mais quando envolve menores, né, fica uma questão complicada ali, né. A criança, eu acho que também acaba sofrendo muito com isso, né, não só os pais, né, e ali a gente tenta fazer uma conciliação e tudo mais, né, e a gente vendo que não tem solução mesmo, e a gente tenta fazer o divórcio, a gente faz o divórcio, e se a gente vê que está em casos muito extremos, assim, né, a ponto o pessoal fala, doutor, não aguento ver essa pessoa, posso fazer alguma coisa errada ali, né? Aí a gente tenta evitar o máximo contato entre as duas partes, né, e a gente tenta fazer todos os trâmites ali, né, sem envolver
os dois. Ah, entendi. Normalmente o casal vai sozinho, não leva a criança junto. Ou às vezes Não, leva. não. Não Olha, leva, né? foram, foram casos raros, né? Mas basicamente assim, nunca vem os dois diretamente, né? É algum. Isso, geralmente é algum amigo, alguma amiga que indicou, né? Aí perguntar, doutor, podemos, né, ter uma conversa no escritório ali, né? Preciso explicar toda a minha situação, né? A gente passa todas as orientações, né? O principal que a gente vê se tem, né, uma possível fazer o divórcio da forma consensual, né? E ali, se tiver essa forma consensual, aí vem os dois aqui no escritório, né? Que ali na forma consensual é basicamente a vontade das partes, né? A gente não vai puxar para um lado nem para o outro, né? A gente está ali para colocar a vontade que eles têm, né? E daí, mas com criança, assim, eu vejo difícil o pessoal acabar vindo aqui. E no consensual, eles mesmos já decidiram quem vai ficar com o quê, se vai ficar com a geladeira, se vai ficar... Eles mesmos ou vocês ali conversam e chegam na conclusão? Então, vamos começar ali que tem algumas partes assim, né? Num processo de divórcio, por exemplo, com filhos e com bens, né? Se for consensual, ele não tem uma regra específica ali a ser seguida, né? Por exemplo, em questão de pensão, né? Claro, eles podem estar estipulando um, um valor, mas também desde que seja respeitado os direitos da criança, né? Em relação à guarda, mesma coisa, querer uma guarda compartilhada, ou querer uma guarda unilateral, né? A residência vai ficar da criança vai ser ou do pai ou da mãe, né? Em relação às visitas, né? Não, todo final de semana o pai passa com a criança, ou não, as visitas ficam abertas, por exemplo, né? Só desde que eu avise previamente a sua mãe, né? Ali não existe uma regra, assim, né? Só em casos extremos, assim, né, que a gente vê que a gente daí já passa uma orientação para deixar tudo certo, né? Tipo, não, é, feriado de carnaval vai ficar com a mãe, outro feriado vai ficar com o pai, Natal com a mãe, Ano Novo com o pai, no outro ano alterna, né? E daí na questão dos bens também segue a mesma coisa, né? Se as partes já tiverem um consenso, né? Já, eu quero ficar com os móveis, você fica com o carro, por exemplo, né? Ali a gente deixa a vontade das partes, né? Ou, né, já vi até casos, né? O marido só quer me livrar desse problema que a gente está tendo, né? Então eu vou deixar todos os meus bens com ela, né? Isso ali depende muito da vontade dos dois. Entendi, entendi. Depende. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não te fiz, mas eu acho que eu já fiz a maioria. Uhum. Felipe, é isso aí. Uhum. É isso aí. Eu adorei te receber aqui. Eu espero que você volte. Com certeza, com certeza. Foi uma honra ali tá participando da live, né? E até eu tinha comentado com os amigos, né, ali a ideia da plataforma, né? Eu achei uma ideia sensacional. Porque, igual, a gente às vezes cuidar da parte do direito é mais simples, né? Só que tem todo aquele lado emocional, né? Tem o lado financeiro, né? E isso às vezes acaba atrapalhando bastante, assim, né? Que às vezes que quando tem o rompimento de uma relação, geralmente uma parte ou outra vai sair mais magoada, né? E isso, às vezes, a pessoa, por se sentir magoada, não quer que, né, por exemplo, o processo flua, né?
Aí faz as coisas ali para tentar amarrar ou para incomodar, né? Principalmente para tá incomodando a outra pessoa, né? Só que isso daí também já não cabe a nós tá resolvendo tudo assim, né? Sim, sim, na verdade são muitas coisas, né? A separação, se ela fosse só a parte jurídica, já ia ser complexo. Mas ainda resolveria isso e tá bom. Só que não Uhum. é, né? É a parte jurídica, é a saúde mental que fica detonada, é a autoestima, né? É a parte financeira, porque divórcio sai caro também, né? Nossa, Se você se cara. divorciar. Às vezes, as pessoas têm um padrão de vida, estão acostumadas a ter um padrão de vida. Depois que se divorcia, já não é aquele padrão de vida, Exato, exatamente. né? Ou perde o emprego, ou sai. E são muitas mudanças, né? Então a gente tenta ajudar. Sim, verdade. Então a gente tenta ajudar a seguir em frente. É Uhum. complicado, mas é possível, né? Dá um Sim, trabalho, mas no final das contas dá certo. verdade, verdade. Né? Mas é isso aí. Que bom que você aceitou o convite. Adorei que você participou e tirou as nossas dúvidas. Eu não sou Uhum. técnica, então eu falo de um jeito que não é o técnico, mas a gente consegue conversar, tá bom. Sim, sim. É, e ali também, né, o pessoal tem, às vezes, né, pensa, advogado, né, pensa muito termo técnico e uma dificuldade ali, né? E ali, eu acho que vendo um bate-papo, assim, né, a gente consegue tá passando para as pessoas ali de uma forma bem mais tranquila, sem ser aquele bicho de sete cabeças, né? É isso aí, porque tem que ser natural. A partir do momento que as pessoas estão juntas, e se casam ou passam a dividir um espaço, tem que pensar nessas coisas, né? Sim, Porque se você se planejar, quando você entrar no relacionamento, a gente não quer que acabe, mas se acabar, sim, pelo menos você já tem uma noção, né? sim, sim, exatamente. Que Né? ali, Ah, que esse tema o pessoal acaba ficando muito perdido, né? O que eu tenho direito, o que eu não tenho, como que eu dou entrada, como que não dou, né? E agora eu vejo que com a plataforma ali você está tipo, abrindo a cabeça das pessoas ali para ter mais informação, né? Achei muito legal a sua ideia ali. Parabéns. obrigada! Que bom que você gostou. E é isso aí. Tomara que as pessoas continuem gostando e aproveitando. Uhum. E os profissionais bons como você venham aqui ajudar a gente nesses bate-papos. Assim. É muito legal. Verdade, Mas, de verdade. novo, muito obrigada. E entrem no Instagram do Felipe, que nem eu disse, ele coloca muito conteúdo bacana e vale a pena vocês conferirem lá também. Tá certo? Boa Tá noite, certo. Felipe. Boa noite, Ellen. Obrigada. Valeu. Obrigada. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.